E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislaine, estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância. Nessa aula, nós vamos falar sobre a importância de saber o significado das palavras dentro do texto. Na outra aula, se você não assistiu, volta lá no nosso canal e assista. Nós falamos sobre como descobrir esses significados, né, dentro de frases e a importância de saber. Agora, nós vamos ver um texto com muitas palavrinhas aí que tem um significado às vezes um pouquinho desconhecido e nós vamos identificar esses significados dentro do texto, beleza? Então vamos lá para o nosso desafio, né? Que é aquela pergunta: o que você faz quando você encontra palavras que você não conhece o significado? Vamos aprender algumas técnicas e aí nós falamos sobre as técnicas na nossa primeira aula. Nós vamos fazer a leitura de um texto aqui e você vai tentar identificar o significado dessas palavras. Então começa assim. Compreender o significado das palavras é fundamental para uma comunicação eficaz e um pensamento crítico. Aqui a gente tem a palavrinha eficaz e crítico, que estão destacadas. Você sabe o significado dessas palavras? Quando conhecemos o vocabulário, expressamos nossas ideias com clareza e evitamos mal-entendidos, além de ampliarmos nossa capacidade de interpretação e análise em textos complexos. Dominar o significado das palavras também enriquece nossa cultura e visão de mundo, pois cada termo carrega histórias, contextos e nuances que refletem a riqueza da língua. Portanto, buscar entender novas expressões não é apenas uma questão de curiosidade, mas uma ferramenta essencial para o crescimento pessoal e intelectual, permitindo-nos compreender melhor a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Vocês viram que esse texto ele fala justamente sobre a importância de saber o significado de novas palavras, e falando sobre isso ele trouxe palavrinhas que não são muito usadas nem muito conhecidas. E aí, às vezes, quando a pessoa pega um texto desse, ela fala: meu Deus, não entendi nada desse texto. Por quê? Porque não conhece o significado das palavras. Então, para entender um texto, nós precisamos conhecer o significado das palavras. E quando nós não conhecemos, ou nós vamos tentar descobrir pelo contexto, como a professora falou na nossa primeira aula, ou nós vamos tentar buscar o significado dessas palavras no dicionário online, né? No Google. E aí eu quero que você observe as palavrinhas que foram destacadas aí. O que pode significar eficaz? Quando fala assim, quero uma comunicação eficaz. Eficaz é que tem eficácia, né? Que produz eficácia, ou é eficiente, né? Que realmente funciona. E pensamento crítico. Crítico é aquele, pode deixar na tela para mim. Crítico é aquela palavrinha que nos diz de quem consegue observar as coisas e formular um pensamento seu a partir daquilo que está escrito. Clareza, você enxergar as coisas da maneira correta, né? Da maneira certa, entender as coisas. Ampliar, vem de amplo. Amplo é o quê? Quando fala assim, nossa, essa sala é muito ampla, muito grande. Então, ampliar a nossa capacidade, fazer ela ficar maior, né? De interpretar. Interpretar, acho que todo mundo sabe. Interpretar é entender aquilo que a gente está lendo, né? Compreender aquilo que a gente está lendo. E analisar é observar as coisas que estão sendo ditas. Se aquilo é correto, se aquilo não é. Complexo. O que é complexo? Complexo é algo que não é simples, é o contrário de simples, né? Que tem muitas vertentes, que é diferente, que precisa ser analisado. E aí depois vem a palavrinha termo. Cada termo carrega a sua história. Termo se refere a cada palavrinha, né? Cada palavrinha usada. E nuances que refletem a riqueza da língua. Nuances são percepções diferentes que nós temos das coisas, né? Variações. E intelectual se refere ao intelecto, né? A nossa capacidade de pensar. Tá vendo? Eu consegui falar para vocês todos os significados. Por quê? Porque eu conheço o significado dessas palavras, porque eu leio, porque eu estudo, porque eu procuro no dicionário quando eu não sei. Mas eu pedi para que o Google reescrevesse esse texto trocando o significado dessas palavras. O Google não, a inteligência artificial. Para nós conhecermos esses significados alterados dentro do texto, para ver como o texto fica escrito
trocando essas palavrinhas por outros significados. Então, olha só como ficou esse texto. Compreender o significado das palavras, deixa a professora colocar aqui. Compreender o significado das palavras é fundamental para uma comunicação eficaz. Aí ele colocou o resultado na frente, que produz bons resultados. Esse é o significado da palavra eficaz. E o pensamento crítico, que analisa e questiona de forma profunda. Está vendo que ele foi trazendo os significados? Quando conhecemos o vocabulário, expressamos nossas ideias com clarezas. Clareza é o quê? Facilidade de entendimento. E evitamos mal-entendidos, erros de interpretação. Além de ampliarmos a nossa capacidade de interpretação, ou seja, de entender o significado, e de análise, de examinar as coisas detalhadamente, em textos complexos. Dominar o significado das palavras também enriquece a nossa cultura, quer dizer, o nosso conhecimento e tradições de um povo, e a nossa visão de mundo, a maneira de compreender a realidade, pois cada termo, que é palavra, carrega histórias, contextos e nuances, que refletem a riqueza da cultura. Portanto, buscar entender nossas expressões não é apenas uma questão de curiosidade, mas uma ferramenta essencial para o crescimento pessoal. O que é esse crescimento pessoal? Relacionado ao indivíduo, né? Crescer como pessoa. E intelectual, relacionado ao nosso conhecimento, permitindo-nos compreender melhor a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Bom, tá aí mais uma dica para você conseguir descobrir o significado de palavras em um texto que às vezes você não está entendendo. Você coloca aquele texto lá na inteligência artificial e pede para ele substituir as palavras que você destacou por significados. Viu como fica mais fácil de entender o texto? Mais uma dica de compreensão. Mas é claro que nem sempre você vai ter inteligência artificial e nem sempre você vai ter ali o celular, a internet para usar. Numa prova, por exemplo, você não pode fazer isso. Então, aí você vai seguir aquela dica que a professora deu. Observa pelo contexto, observa o texto todo e tenta compreender pelo menos a ideia daquela palavra, né? Vai ficar mais fácil você entender o texto como um todo, tá bom? Então agora, vou finalizar essa aula, a gente tem mais uma aulinha que vai falar sobre o significado das palavras em tirinhas, que é um dos gêneros que nós estamos estudando. Então, te aguardo até a nossa próxima aula.